O que Jesus ensinou sobre o juízo? Esse é o nosso estudo 11º. Se você caiu de paraquedas aqui e não sabe o que fala esse quadro, esse é o nosso quadro Ensinos de Jesus. E se você quer saber quais são os outros estudos, é só você conferir aí no canal a nossa playlist que fala sobre Ensinos de Jesus, ok? Nós já trabalhamos 10 temas aqui: Escrituras, salvação, santificação, Espírito Santo, oração, perdão, dinheiro, sua volta, morte e ressurreição, e hoje o juízo, ok? Se você quer esse material aqui, você pode pedir em qualquer igreja adventista que eles vão te dar gratuitamente, ok? Ou você pode acessar o link que está aqui na descrição do vídeo e pegar o material em PDF, para você poder acompanhar aqui o nosso estudo. E aí você pode imprimir e também responder aí na sua casa, ok? Então, antes de nós começarmos o nosso estudo, eu gostaria que você se atentasse a alguns itens muito importantes para nós estudarmos fazermos aqui o nosso estudo, ok? O primeiro deles é a Bíblia, tá? É importante que você tenha aí uma Bíblia para que você acompanhe os versos que nós vamos ler e estudar aqui. Vamos passar alguns versos na tela, mas é importante que você acompanhe na sua Bíblia para você pegar familiaridade com ela, ok? Então, outra coisa que nós precisamos ter é uma caneta, ok? Então tem uma caneta aí para anotar os versos, para poder responder se você tiver aí com um livrinho ou com o impresso, ok? E antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração? Grandioso Pai, querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos a sua santa palavra. Pedimos que o Senhor seja o nosso guia nesse momento e que tudo que formos ler e tentar compreender aqui, que seja guiado por Ti, Pai. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de começar o nosso estudo propriamente dito, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Apocalipse 14, versículo 7. É um importante texto para nós começarmos o nosso estudo sobre o juízo, tá? Se você chegou aí na sua Bíblia, você vai ver que o subtítulo do verso 6 é A Primeira Voz, tá? Mas nós vamos ler o verso 7, que diz assim: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha só, a gente já começou introduzindo aqui a palavra juízo, e aqui diz que é chegada a hora do seu juízo. Então, olha só, é um tema muito recorrente na Bíblia e você vai ver que nós vamos ver muitos versos sobre esse mesmo tema. Outro verso que eu gostaria de ver com você é Atos 17:31. Olha só o que diz o verso 31 do capítulo 17 de Atos. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, mais uma vez, mais um verso falando sobre juízo. E só para finalizar essa primeira parte aqui, nós vamos ver Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. É um texto também muito importante para que nós possamos compreender um pouquinho mais do juízo, ok? Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, diz assim: De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, olha só que textos muito pertinentes para que nós possamos compreender o que nós vamos estudar aqui. Você notou? E olha só o que diz aqui no nosso estudo. O tema do juízo é recorrente na Bíblia e está conectado à obra da salvação realizada por Deus. E aí eu gostaria de perguntar para você: você tem medo do juízo? Eu não vou responder essa pergunta com você agora, porque no fim eu vou fazer ela novamente, ok? Então vamos para a nossa primeira pergunta? Olha só, quantos deverão enfrentar o juízo divino? E aí, será que tem um povo específico, uma classe específica? Vamos ver então? Lá em 2 Coríntios 5, versículo 10. É no Novo Testamento, tá? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, olha só, aqui eu acho legal esses versos da Bíblia que não dá margem para a gente ter erro. Quando fala todos, é todos. Todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, todos.
todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. E olha só, o juízo revela aos seres celestiais quem estará salvo. Também vindica a justiça de Deus, tá? Então, aqui a gente está trabalhando num cenário onde todos vão comparecer ao tribunal de Deus. Só para confirmar, né? Todo ser humano vai passar por um juízo. Só que, pelo quê? Né? Então, pelo que nós vamos ser julgados? Que é a nossa próxima pergunta. Olha só, por quais coisas as pessoas serão julgadas? E aí nós vamos ler na Bíblia novamente Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, tá? Então é importante essa repetição para a gente ficar bem atento e entender o que o verso quer falar para nós. Diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, olha só, muitas vezes a gente esconde muitas coisas dos seres humanos, né? Vai fazer alguma coisa errada, olha para os lados e esconde. É fácil esconder das pessoas. Só que aqui, nesse momento, Deus vai trazer a juízo todas as coisas. Até especificou ali até as que estão escondidas, né? Nós vamos ver na Bíblia que Deus, ele tem vários registros, tá? E olha só, vamos ver então esses registros. Nós vimos aqui que por que nós vamos ser julgados pelas obras, né, que a gente acabou de ver em Eclesiastes. Vamos ver, antes de ver esses registros, vamos ver Mateus 12, Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, olha só, a Bíblia diz claramente que é pelas nossas obras, né? Você vai ver mais para frente também que nós não somos salvos pelas obras, tá? Mas as obras testificam do caráter que está salvo ou não, ok? Então, vamos ver esses registros que tem na Bíblia. Olha só, o primeiro deles que nós vamos ver é o da vida, tá? Então vamos lá para Apocalipse 21, versículo 27. É o último livro da Bíblia e quase o último capítulo, né? Olha só o que diz Apocalipse 21, 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqui falamos de um primeiro livro, de um primeiro registro, o livro da vida do Cordeiro, tá? O segundo livro que a Bíblia cita é o livro da memória dos justos, que está lá em Malaquias 3, versículo 16. E eu vou pegar com você aqui na Bíblia para nós vermos esse texto. Malaquias 3, versículo 16. Diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, olha só, o segundo registro que nós estamos vendo aqui, que é a memória dos justos. E tem um terceiro livro, que é as ações registradas dos ímpios, que está lá em 1 Coríntios 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, aqui fechando o terceiro registro, que a Bíblia cita de livros que estão sendo registrados, né? E para finalizar, olha só o que Jesus ensinou lá em Mateus 16, versículo 27. É um texto bem importante para a gente finalizar essa parte aqui, tá? Mateus 16, versículos 27. Se estiver indo muito rápido aqui na abertura da Bíblia, você pode pausar o vídeo e conseguir acompanhar na sua Bíblia, ok? Mateus 16, versículo 27 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, olha só, novamente reiterando que são as obras que testificam do caráter, tá? Mas aqui você vai ver que nós somos salvos pela graça, conforme eu vou até ler com você, Efésios 2. Efésios 2 é um importante texto, não está aqui no nosso estudo, mas é importante só para a gente delimitar bem que nós não somos salvos pelas obras, tá? Nós somos salvos pela graça de Cristo. Olha só, Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus,
tá? E o verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. Então, não importa se eu fizer o máximo de obras boas na minha vida, eu não vou ser salvo pelas obras. As obras testificam de um caráter que está salvo, ok? Vamos então continuar o nosso estudo? A próxima pergunta é: qual será a norma usada por Deus no juízo? Então, nós vimos aqui que todos serão julgados, né? E que as ações que serão julgadas, ok? E agora nós vamos ver pelo quê? Qual é a norma? Qual é a lei que nós vamos ser julgados? Eclesiastes 12, 13. Nós já lemos esse verso, vamos ler a terceira vez, mas é importante para ficar bem marcado na nossa mente, tá? Então, Eclesiastes 12, versículo 13, deixa eu colocar aqui na tela para você. Diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Então já falamos aqui a primeira, né? Guardar os mandamentos. E agora, nós vamos para Tiago 1,25 e depois o 2, dos versículos 10 ao 12, tá? Tiago fica lá para o finzinho da Bíblia, e é importante que você acompanhe também para você entender e até deixar marcado aí na sua Bíblia, tá? Tiago, primeiro que nós vamos ver é o Tiago 1,25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha só que legal, então aqui falando que a lei da liberdade. E você vai entender um pouquinho mais no nosso estudo sobre a lei, que nós vamos fazer fora a semana que vem, na outra semana, ok? É um estudo bem legal, então já se inscreve aí no canal para não perder esse estudo, ok? E vamos também ler Tiago 2, dos versículos 10 ao 12, que diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, respondendo à nossa pergunta anterior aqui, por qual norma nós seremos julgados? É justamente pela lei da liberdade, ou seja, os 10 mandamentos, tá? E esses 10 mandamentos você pode conseguir acessar eles, entender um pouquinho mais sobre eles lá em Êxodo 20, tá? A partir do verso 3, ok? Então, a lei de Deus será a norma do juízo. Se ficou alguma dúvida aqui no nosso estudo, tá? Se você tem qualquer pergunta ou qualquer coisa, comenta aqui embaixo, tá? Não fique com dúvida, não guarde essa dúvida no seu coração. Então, responde aí que eu posso até fazer um outro vídeo respondendo, ok? Vamos revisar o que nós estudamos até aqui? A primeira pergunta que nós vimos foi: quantos deverão enfrentar o juízo? Nós vimos que todos deverão enfrentar, né? A segunda pergunta que nós respondemos é: por quais coisas as pessoas serão julgadas? Justamente pelas ações, pelas obras, e nós vimos vários versos sobre isso. A terceira pergunta foi: qual será a norma usada por Deus? A gente viu que são os 10 mandamentos, tá? Então nós vimos tudo o que precisa, quem vai ser julgado, pelo que vai ser julgado e qual é a norma. Agora, nós vamos um passo a mais, tá? Nós vamos ver o que é o tribunal de Deus. Nós vamos ver as fases, tá? Então, é interessante agora você prestar muita atenção, porque você vai ver que as fases do juízo de Deus se assemelham muito às fases do juízo que nós vivemos hoje em dia. Um juízo precisa essencialmente de 6 coisas, de 6 itens para acontecer. Primeira coisa, precisa de um juiz, né? Nós também precisamos de um advogado, de um acusador, de testemunhas, de réu e de uma lei, de uma norma. Nós vamos ver que a Bíblia ela preenche todos esses requisitos. Olha só, o primeiro juiz é Deus, e você pode ver lá em Salmos 7, versículo 11, tá? O advogado é Jesus, que você pode ver lá em 1 João 2, versículo 1. O acusador, você com certeza sabe quem que é, né? É o próprio Satanás, que isso você pode ver lá em Apocalipse 12, versículo 10. As testemunhas são os anjos, Apocalipse 20, versículo 12. O réu é o pecador, né? Ou seja, eu e você, que nós podemos ver lá em Atos 17 e 31, que nós já lemos anteriormente. E o código moral é a lei de Deus, que nós vimos ali em Tiago 2, dos versículos 10 ao 12. Então, olha só, todos preenchidos esses requisitos, agora a gente vai ver que o juízo de Deus ele é dividido em 3 fases, tá?
Olha só que interessante. São 3 fases e nós vamos estudar uma a uma, ok? Mas nós vamos estudar com mais profundidade no nosso estudo de semana que vem, tá? Onde nós vamos estudar a maior profecia da Bíblia e o que ela interfere na nossa vida. Deixa eu só voltar aqui com você e deixa eu te mostrar, deixa eu fazer você pensar no juízo normal, né, no juízo terrestre. Então, nós primeiro temos a denúncia, ou seja, o que acontece após uma denúncia? Acontecem o recolhimento de provas, né? Então, a investigação. A primeira parte é a investigação, onde você vai ver todas as nuances que aconteceram, o que exatamente ocorreu, as circunstâncias. Essa é a primeira fase da investigação. A segunda é a apresentação das provas. Então você vai lá no juízo, tem todo um procedimento, todo um rito, e aí nesse momento é onde acontece a acusação, onde acontece a defesa, acontece todo esse cenário. E o final, o que seria a última parte, é justamente a sentença, onde o réu é absolvido ou condenado. Vamos ver então na nossa Bíblia. Olha só, a primeira fase, como eu já disse, que é da investigação, nós vamos ver a visão que o profeta Daniel teve em relação ao juízo, tá? Nós vamos lá para Daniel 7, versículos 9 e 10. Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10. Deixa eu colocar aqui na tela para você também. Olha só. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, aqui citando os livros que a gente viu anteriormente, quais são eles, ok? E olha só que interessante. No capítulo 7, Daniel viu então o juízo sendo iniciado no céu. No capítulo 8 de Daniel, ele ouviu que o juízo começaria depois que se passassem as 2.300 tardes e manhãs. Isso é um verso que você pode ver lá em Daniel 8,14. Esse é um estudo, esse estudo das 2.300 tardes, ele é muito complexo, tá? Mas ele é muito legal de entender também. E nós vamos estudar na próxima segunda-feira, tá? Se você está acompanhando a lição aí, tanto em PDF como no livrinho, você vai ver que a gente tem uma sessão falando dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Mas, como eu disse, nós vamos estudar ela com profundidade na nossa próxima semana, ok? Então, eu vou pular essa parte aqui, tá? E aí, na semana que vem, então, para você não perder esse estudo, se inscreva no canal. Vai ser um estudo cheio de matemática, então já separa uma calculadora, caneta, papel, para que você entenda essa profecia que influencia nos nossos dias, tá? Então, continuando aqui, nós vamos agora para a segunda fase, o juízo comprobatório. E esse juízo, ele é muito interessante porque é justamente o momento onde nós vamos ver por que quem não está no céu não está no céu, e vamos ver tudo o que aconteceu aqui na Terra. Por que essa pessoa não se salvou? Por que aquele pastor que dava tanto estudo, era uma pessoa tão eficiente na igreja, não está no céu? É justamente nesse momento que vai acontecer, tá? Nós vamos ler aqui um verso, Apocalipse 20, versículo 11 e 12, para ver a visão do profeta João, o que ele teve nesse juízo, tá? Então, Apocalipse 20, versículos 11 e 12. Eu espero que você pegue aí na sua Bíblia também. Olha só, diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, olha só que interessante, né? Para complementar esse verso que nós acabamos de ler, vamos ler o verso 5 do capítulo 20, tá? Olha só, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então, vocês lembram quando nós estudamos sobre ressurreição, que nós vimos que tinham duas, né? A primeira dos salvos em Cristo e a segunda dos ímpios. E nós vimos também, no verso que nós lemos naquela lição, que entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, haveria um período de 1000 anos. E esses 1000 anos é justamente esse período comprobatório,
tá? Que nós estudamos aqui, que é a segunda fase. Então, esse juízo, deixa eu voltar aqui para você entender um pouquinho mais, porque é interessante que você entenda isso, tá? Essa primeira parte aqui, que é o primeiro juízo, que é a fase investigativa, ela já está acontecendo. E chama de juízo também pré-advento por quê? Porque ele finaliza quando Jesus voltar. Então Jesus vem para dar o galardão, né, para aqueles que se salvaram. Esse período, então, que já está acontecendo, ele antecede o segundo período, que é o comprobatório, tá? E esse é o comprobatório, que é a segunda fase, é justamente esse período de 1000 anos que estaremos no céu com Cristo e vendo o caráter de Cristo, sendo provado através dos livros que Deus foi justo com cada pessoa, que é o que nós podemos ver ali no versículo 6 do capítulo 20, que diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então vocês viram que no verso 5, nós vimos que os ímpios não reviveriam até que se completassem os 1000 anos. E no verso 6, nós vimos que esses 1000 anos é justamente o tempo em que nós estaremos reinando com Cristo. Então é justamente Deus mostrando para nós que aquelas pessoas que não estão no céu, não estão porque foi escolha deles, não foi porque Deus era arbitrário, não foi porque Deus não quis que eles fossem, foi justamente pelas escolhas deles. E agora vamos para a terceira e última fase, que é o juízo executivo. Então você lembra quando nós falamos aqui do juízo terrestre, onde no final tem a absolvição ou a condenação? Aqui é a execução, que nós podemos também ver ali no capítulo 20, tá? No capítulo 20, dos versículos 7 ao 9. Olha só o que diz. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, olha só, é justamente a última parte, onde Deus acaba eternamente com o pecado. E a Bíblia diz que o pecado nunca mais se levantará. E isso é uma bênção, né? Viveremos com Deus para sempre. Então, essa condenação se trata do quê? Da aplicação da sentença dos impenitentes, ou seja, dos ímpios, tá? Então, para finalizar, temos a nossa última pergunta aqui, que é: que apelo forte o apóstolo Pedro faz a nós? Lá em 2 Pedro 3, versículos 7 e o 11 a 13, olha só o que diz. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então vocês viram que tudo que nós estudamos aqui, o juízo, você só vai ter medo dependendo de que lado você está? Porque o juízo é uma bênção, é uma justiça para quem está do lado de Deus. Olha só o nosso último texto da lição. O profeta Daniel nos apresenta uma informação preciosa. O juízo divino é realizado a favor dos santos. Isso você pode ver lá em Daniel 7. Se o juízo é a nosso favor, não precisamos temer, a não ser que o nosso caso ainda não esteja nas mãos do nosso advogado Jesus. Você entregou a sua vida para ele, então você precisa só descansar. Confie nele que ele é o melhor advogado que nós podemos ter. E olha só, entregue seu caso agora nas mãos de Jesus. Ele nunca perdeu nem perderá uma causa. Você será um vitorioso se estiver ligado a ele. Então, meu amigo, você não precisa ter medo. Como a gente leu aqui, se entregue a Jesus nesse momento. Não espere o dia de amanhã. O nosso dia é o agora, tá? E olha só, vamos finalizar aqui com a minha decisão. Hoje aprendi que o juízo de Deus está em andamento e que todo ser humano vai dar conta de suas obras. Desejo agora aceitar Jesus como meu advogado junto ao Pai e ser absolvido no tribunal celeste. Se esse é o seu desejo, eu gostaria de orar com você nesse momento. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque tudo o Senhor deixou na sua palavra. Hoje não tem ninguém que nos engane se nós estivermos estudando e lendo todo dia a sua palavra.
Por favor, nos ajuda a sempre escolher o seu lado, Pai, e que as nossas vidas sejam um louvor em gratidão a tudo que o Senhor fez por nós. Eu te peço agora por essa pessoa que está assistindo, que o Senhor esteja com ela nas dificuldades, nas situações difíceis da vida dela, e que o seu nome seja honrado na vida dessa pessoa, Pai. É isso que eu peço e desde já agradeço. Em nome de Jesus. Amém.